Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química. Nesta videoaula de hoje apresentarei a correção de algumas das questões das atividades passadas no PCD de número 02. A primeira questão selecionada diz o seguinte: qual das representações a seguir, 1 ou 2, explica corretamente, de acordo com o modelo de partícula, o aumento de volume observado quando o corpo é aquecido? Justifique sua resposta. Então, analisando as situações, na situação 1, ela mostra as partículas, né? Inicialmente elas estão próximas, depois esses espaços entre elas ele aumenta. Na situação 2, mostra as partículas e depois do aquecimento o que aumenta é o volume desses componentes do material aí selecionado, representado no modelo de partículas. O que acontece no aquecimento? O aquecimento ele faz aumentar o volume da substância, e esse aumento do volume da substância é provocado através do aumento da distância entre as partículas que constituem a substância. Então, o modelo melhor observado quando o corpo é aquecido é o modelo de número 1, porque nós podemos observar que a distância entre as partículas que compõem elas são maiores. Questão de número 6. Um professor preparou volumes iguais de duas soluções saturadas. Dividiu a turma em dois grupos e pediu que cada um identificasse o soluto presente na solução que lhe foi designada. Ele também forneceu aos alunos uma tabela com os dados de solubilidade dos possíveis solutos utilizados, o qual está reproduzido a seguir. Então, soluto sulfato de sódio, quantidade em gramas em 100 ml de água, 19 gramas. Brometo de potássio foi o outro soluto, quantidade em gramas em 100 ml de água, 64 gramas de soluto, o brometo de potássio, nesse volume de água, 100 ml. Após evaporar o líquido, nesse caso o líquido é a água, qual dos dois grupos obteve a maior massa de resíduo sólido? Justifique. Então, a resposta correta seria brometo de potássio. Por quê? Porque o brometo de potássio é o soluto que tem a maior solubilidade nessa quantidade de água, ou seja, quando eu comparo o brometo de potássio com o sulfato de sódio, eu tenho 64 gramas de brometo de potássio em 100 ml de água. Então, quando eu evaporar esses 100 ml de água, quanto é que vai restar do sólido? 64 gramas. Se esse experimento fosse feito com sulfato de sódio, o que restaria? 19 gramas de sulfato de sódio. Por isso que a maior massa será do brometo de potássio. Quatro frascos fechados, cada um deles contendo uma substância diferente, estão armazenados a uma temperatura de menos 80 graus Celsius. A tabela a seguir apresenta os valores de temperatura de fusão e de ebulição de cada uma das substâncias. Com base nos dados apresentados, indique as fases de cada substância armazenada. Perceba, primeiro é compreender o conceito de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura no qual acontece a mudança de fase sólida para a fase líquida. A temperatura de ebulição é a temperatura no qual ocorre a mudança da fase líquida para a fase gasosa. Então, o que a gente tem que pegar como referência é esse valor de temperatura de menos 80 graus Celsius. Se a gente analisa o etino ele está sob a temperatura de
menos 80 graus Celsius. Tendo em vista que a temperatura de ebulição dele é menos 82 graus Celsius, então a essa temperatura de menos 80 graus Celsius, ele está na fase gasosa. Já o butano, ele tem temperatura de fusão menos 138, temperatura de ebulição menos 0,5. Perceba que no caso do butano, a temperatura de fusão ela é menor do que a temperatura de referência, que é menos 80 graus Celsius, e a temperatura de ebulição ela é maior, menos 0,5 graus Celsius. Então, no caso do butano, ele vai se encontrar na fase líquida. Etano, a temperatura de ebulição para o etano ela é menor do que a temperatura de referência. Então nós temos o etano na fase gasosa. E o propeno, a temperatura de ebulição ela é maior do que a temperatura de referência, entretanto a de fusão é bem menor. Por isso o propeno ele se encontra na fase líquida. As contribuições da ciência e tecnologia marcaram os últimos séculos em todos os setores da sociedade. Na indústria, por exemplo, a produção do café solúvel pode ser compreendida a partir da mudança de estado físico da água, descrita pelo diagrama de fases a seguir. A partir da análise do diagrama de fases, proponha um procedimento que explique como é possível a obtenção do café solúvel desidratado, sem, contudo, ocorrer a perda de suas propriedades. Considere que no processo de fabricação desse gênero alimentício, a primeira etapa é a preparação de uma solução contendo água e o café já torrado e moído. Então, a solução de café e água ela se encontra na fase líquida no gráfico. Logo, ela deve ser resfriada até o congelamento. Lembrando que congelamento é quando ela se torna sólido, alcançando a região da fase sólida, descrita no gráfico. Logo em seguida, pode-se diminuir a pressão até abaixo do ponto triplo, que é a região de encontro das três linhas. Nesse momento, é possível sublimar a água sólida, passando pela fase sólido-vapor. Essa passagem pode se dar de duas maneiras: pelo abaixamento da pressão até a passagem para a fase vapor, ou pelo abaixamento da pressão e pequeno aumento da temperatura até a passagem para a fase vapor. Deste modo, as propriedades do café são mantidas e obtém-se o pó solúvel. A formação de um gás durante o cozimento de um bolo ou a fermentação de um pão provoca o surgimento de bolhas, que ficam aprisionadas na massa quando ela endurece pela ação do calor, garantindo a textura característica deste alimento. Também a formação de bolhas na água de lavagem em uma máquina de lavar roupas, ou na água do mar sujeito à ação das ondas. Explique a diferença entre esse processo e o que ocorre na massa de bolo e pães. A principal diferença é a natureza da transformação. Como assim? Na espuma formada na máquina de lavar e pelas ondas do mar, o gás que dá origem às bolhas não é proveniente de reações químicas, mas ele está presente na água e é expulso pela agitação mecânica. Por outro lado,
O gás formado na produção de bolos e pães é uma substância nova, resultado de processos químicos. Então, no caso do cozimento do bolo ou pães, ocorre transformação química da matéria, e esse gás produzido é proveniente dessa transformação química. Duas cadeiras iguais com estofamento revestido de tecido vermelho foram colocadas em pontos distintos de uma residência, uma na varanda e outra em um dos quartos. Após alguns meses, as duas cadeiras foram colocadas lado a lado e foi possível notar que o tecido da cadeira do quarto estava mais escuro do que o da cadeira da varanda. Letra A. Qual a evidência indica que houve uma transformação química no tecido? A evidência está relacionada à mudança de cor. Letra B. Indica a provável fonte de energia responsável pela reação. A provável fonte de energia responsável pela reação seria a energia proveniente do Sol, já que uma das cadeiras estava exposta à iluminação solar na varanda. Então, propõe uma forma de evitar ou retardar essa reação. Uma forma de evitar e retardar essa reação é não colocando a cadeira em contato com a luz solar. O que pode observar pelo fato narrado é que a luz solar ela faz com que a reação química que venha acontecer no tecido ela seja acelerada.